Olá pessoal, este é o nosso programa de estreia, Madalenas na TV. Olha que coisa boa, agora além de poder nos ouvir na Rádio Câmara Salvador 105,3, você vai poder também nos acompanhar na TV Câmara, canal 61.4 da sua TV aberta e também no nosso canal do YouTube, TV Câmara Salvador. E para marcar o nosso programa de estreia, vamos falar sobre um fenômeno muito comum aqui no Brasil, que é o dos religiosos não praticantes, que é muito frequente no meio cristão. Para conversar sobre isso, a gente trouxe aqui a irmã Lúcia Barbosa, que é teóloga e madre-geral da Congregação das Medianeiras da Paz, da Igreja Católica, e Jussara Hibner, psicóloga, mestre em Teologia e Educação e membro da Igreja Batista Pérola dos Mares. Fique com a gente, porque o Madalena está começando agora. Promover o diálogo entre mulheres de diferentes crenças, estimular uma espiritualidade saudável e desconstruir preconceitos em torno das religiões. Está no ar, Madalenas. Voltamos, a gente está aqui no estúdio com a irmã Lúcia Barbosa, que é madre-geral da Igreja Católica, representando a Congregação das Medianeiras da Paz. E aqui do meu lado, Jussara Hibner, que é psicóloga, mestre em Teologia e Educação e membro da Igreja Batista Pérola dos Mares. A gente vai conversar falando sobre esse assunto de religiosos não praticantes, mas para falar disso, a gente precisa falar também de um fenômeno muito interessante. Eu quero começar o nosso bate-papo falando disso, que é o crescimento das igrejas evangélicas e a diminuição significativa da Igreja Católica. Então eu quero trazer aqui um dado para você que está aí nos assistindo. O Brasil, ele é a maior nação católica do mundo, mas na última década, segundo dados do IBGE, a Igreja Católica teve uma redução da ordem de 1,7 milhão de fiéis, o que significa um encolhimento de 12,2%. Esses dados são do censo do IBGE de 2010. E com essa diminuição significativa, eu quero saber o que a senhora acha, irmã Lúcia, por que a Igreja Católica teve essa redução tão drástica em tão pouco tempo, 10 anos aí, perder quase 2 milhões de fiéis, e como esse censo é de 2010, provavelmente já tenha perdido mais, né? A você, graça e paz, e aos que estão acompanhando-nos, graça e paz. Eu diria assim, não tanto uma preocupação da perda dos fiéis à Igreja Católica. Assim, bem verdade, os que estão saindo, mas são aqueles que estão saindo que muitas vezes são apenas os serviços da Igreja Católica. Aqueles que vão ser levados para batizar, para o casamento, para a missa de sétimo dia. E não vive essa questão do Evangelho, do seguimento de Jesus Cristo. Então, são esses mais que estão saindo. Então, a gente não poderia assim, se assustar com a saída desses, porque aqueles e aquelas que estão buscando a fidelidade ao anúncio do Evangelho, o segmento como discípulo, eles estão conosco. E aí eu recordo agora o Papa Francisco, quando estava falando para nós a vida consagrada em Roma, quando ele diz assim, não devemos ter medo de ser poucos, de ser poucas, mas ter medo sim de sermos insignificantes, de não sermos luz nem sal para aqueles que estão nas trevas, na escuridão no mundo. Então a senhora atribui essa redução a uma saída natural de gente que já não tinha tanto vínculo, compromisso com a igreja, né? Isso. Ok, entendo. Agora, por outro lado, a Igreja Católica diminuiu, a Igreja Evangélica cresceu. Em 1970, havia 91,8% dos brasileiros católicos. Em 2010, essa fatia passou para 64,6%. Então, houve essa redução. Mas quem mais cresce são os evangélicos, que nesses 40 anos saltaram de 5,2% para 22,2%, também segundo o IBGE de 2010. O aumento desse segmento foi puxado principalmente pelos pentecostais. E aí agora eu quero saber da senhora, Jussara, por que a senhora acha que a Igreja Evangélica teve esse boom nesses últimos 40 anos e principalmente o segmento pentecostal? Eu creio que esse boom de crescimento é em razão da própria necessidade do povo. Então, a proposta pentecostal, centrada em Cristo, é bem verdade, mas oferece outras alternativas que não são bem trabalhadas pelas igrejas tradicionais. Aqui não há questão de mérito nem julgamento, são ponto de vista, né? Então, os pentecostais, eles oferecem cura, eles oferecem tratamento para as angústias, eles oferecem prosperidade. E o nosso povo é um povo sofrido. E isso cai direitinho com as necessidades humanas. E por isso eu creio que essa busca
desse vazio, para preencher esse vazio, esse anseio de paz, anseio de tranquilidade, de solução de problemas. Os pentecostais e os neopentecostais oferecem isso com bastante clareza. Pronto, agora vamos entrar no nosso assunto propriamente dito, né? Já que a gente já contextualizou aí a diminuição de uma igreja, o aumento de outra, eu arriscaria dizer que existe uma migração também, né, de algumas pessoas da igreja católica para a igreja evangélica. Claro que o contrário também acontece, mas existem estudos que já mostram que essa migração é mais do catolicismo para a igreja evangélica. E aí eu queria saber de vocês, irmã Lúcia, por que existe esse fenômeno dos católicos não praticantes, que é uma coisa muito, muito comum no meio católico? Isso tem a ver com a perda de fiéis? Olha, eu diria que tem a ver e ao mesmo tempo não tem a ver. Porque aquele católico, aquela católica que se dispõe ao seguimento a Jesus Cristo, ao discipulado, à evangelização, nós, como Igreja Católica, nós temos, além da Sagrada Escritura, nós temos a Fundação de Jesus Cristo, o sacramento da Eucaristia, né, que fundamenta que alimenta o nosso dia a dia. Temos também as doutrinas da própria igreja, o magistério da igreja. Tudo isso é o que nos fundamenta. Uma coisa que a gente precisa também ter muito em vista é o que de fato é religião e fé. Né? Então, isso às vezes confunde muitas pessoas, porque a fé é aquele acreditar naquele ser supremo, Deus, né, para nós, o Criador, e a religião é aquele espaço pelo qual o fiel tem de praticar essa crença, esse acreditar nesse Deus na vida, né? Então, esse fiel, ele precisa estar nessa sintonia de vivenciar esses valores. É bem verdade, como dizia aqui a nossa companheira, que essa realidade de buscar soluções no mundo tão frenético, no mundo tão vazio que nós nos encontramos. Mas, de fato, se você tem esse buscar Jesus Cristo, buscar Deus da vida, esse Deus criador de tudo, a beleza que nos refaz cada dia, é isso que nos preenche, que deve nos preencher. E muitas vezes a gente vai um pouco mais, porque igrejas não é supermercado, que a gente ora, eu preciso disso, estou nessa igreja, ora preciso daquilo, estou na outra. A igreja, ela traz esse vínculo que perpassa a nossa fé e o nosso compromisso, pelo qual a gente diz estar participando daquela igreja. Certo. E você, Jussara, até uns 15, 20 anos atrás, quem acompanha a Madalena sabe que eu sou evangélica, né? E eu me recordo disso, que até uns 15, 20 anos atrás, os evangélicos, eles meio que se gabavam de dizer assim, não existe evangélico não praticante, não existe crente não praticante. Só que agora isso já é um fenômeno muito comum. Por que a senhora acha que isso começou a invadir as igrejas evangélicas também? É interessante, eu acho que não começou a invadir, eu acho que sempre existiu. Foi? Sempre existiu. E em todo grupo social, a gente não pode garantir 100% de fidelidade, porque ser humano é muito complexo. Não é? Hora ele está com a fé exacerbada, outra hora ele está decepcionado. Então, eu creio, interessante falar nisso, sempre onde eu passo, eu pergunto, como vai a sua espiritualidade? E alguns falam, eu estou afastado. Católico normalmente diz, católico não praticante. E os evangélicos, o slogan agora é, estou afastado. Né? Então, essa terminologia eu acho que é bem contemporânea, porque tem muitos afastados. Né? E é o que a irmã Lúcia falou. Se eu tenho uma fé genuína, na verdade, no caso dos cristãos, a verdade é Deus, Jesus e a sua palavra. É mais complicado, porque você tem que se aprofundar e experimentar esse Deus. Mas quando eu quero tudo rápido, fast food, então ali tem um canto mais bonito, eu vou. Ali tem um que tem uma oratória mais eloquente, eu vou. Eu saio dali satisfeita naquele momento. Mas conhecer profundamente a Deus é mais complicado, embora muito mais rico. Né? Então, eu creio que esse fenômeno sempre existiu, dos não praticantes e dos afastados. Agora, sim, interessante, vocês trouxeram alguns aspectos importantes de se lembrar da vivência da fé, da continuidade, né? A fé não é um supermercado. Eu queria que a gente tentasse chegar a um consenso aqui do que é ser não praticante para vocês. Porque, assim, na minha concepção, a senhora trouxe aí a expressão afastados. Eu entendia que afastado era aquele que saiu da igreja e que não está mais com o compromisso, né?
Para mim é diferente de não praticante, que é aquela pessoa que não se declara como uma pessoa que saiu da igreja. Para ele tá ali na igreja, ele só não tá indo para missa. Então, assim, como que vocês enxergam isso, essa coisa de não ser praticante? O que significa isso para vocês? Olha, para mim depende muito assim, de cada pessoa, né? Da concepção que cada pessoa tem, da fé pela qual ela tem fundamentado. Não basta dizer, por exemplo, que eu vou para a missa todo domingo, que eu sou uma cristã praticante. Não basta dizer que eu tenho os sacramentos, que eu acompanho batizado, crisma, primeira Eucaristia, etc. Que isso é de forma... Eu sou uma praticante, uma cristã religiosa praticante. Não basta também rezar o terço. Não, isso é preciso a gente um pouco burilar o que de fato é ser praticante, porque eu posso fazer tudo isso e não viver radicalmente o Evangelho, o seguimento de Jesus Cristo. Sim. Né? Onde o Evangelho que norteia, estava com fome, tu me deste de comer, estava nu, tu me vestisse, né? E depois os próprios discípulos perguntam a Jesus, mestre, onde mora? Ele diz o quê? Vinde verde. E o vinde verde de Jesus é o vinde ficar comigo, é carregar comigo também a proposta do projeto de Deus, que Jesus simplesmente uma expressão assim, ele fez valer o projeto do Pai. E nós, como seguidores e seguidoras, precisamos também valer esse segmento. Jesus disse, quem quiser seguir, pega a tua cruz e siga-me. Então, carregar essa cruz, não basta só dizer que eu tenho todos os sacramentos, que eu vou à missa, mas aí depois, durante a semana, vou ficar como? Como que vai ser dosada essa minha fé? Como vai ser a prática desse seguimento a Jesus Cristo? Porque as palavras eloquentes de determinado pastor, do padre, elas passam. Mas o que fundamenta, de fato, é eu estar vivenciando essa fé, essa realidade do seguimento a Jesus Cristo. É isso. E a senhora Jussara, o que acha? Eu creio que é por esse caminho mesmo. A questão do católico não praticante. Muitas vezes eles fazem uma comparação com ir à missa. Né? Eu sou praticante se eu for à missa, mas não é só isso. Sim. Agora, eu creio que no caso dos evangélicos afastados, tem uma visão um pouco diferenciada. Eles se consideram realmente não praticantes da palavra. Quando ele diz estou afastado. Entendi. Né? Eu estou afastado porque eu voltei a beber, Sim. eu voltei a praticar coisas que a Bíblia condena, então eu estou afastado, então não precisam me cobrar porque eu estou afastado e estando afastado eu posso fazer o que eu quiser. Então não me cobrem porque eu estou afastado. Então tem esse viés também. Tem. Né? E é muito interessante a gente ver que eu não creio que o movimento maior seja esse, do afastamento ou do não praticante. Eu creio que este movimento tem uma característica peculiar na contemporaneidade, que é a pressa, eu receber tudo rápido, eu ter as mídias. Muita gente não tem ido mais à igreja porque assiste em casa. As mídias estão tendo um papel muito forte. Né? Outros querem ter a sua vida dirigida por eles próprios, outros se decepcionaram com a igreja e realmente é algo que a gente tem que pontuar. Há uma verdade passada que frustra quando eu digo você terá todo o seu problema resolvido e o problema não é resolvido porque a vida é feita de problemas e Deus está conosco no problema. Não, as pessoas não querem ter problemas e a igreja não satisfaz, me disse uma mentira e eu não resolvi o meu problema. Então são vários fatores, tem a pressa, tem a mídia, tem as decepções, tem a frustração de não ser atendido quando me disseram que eu ia ser, eu continuo com dívida, a minha saúde não melhorou, então esse Deus que me disseram não é o Deus que eu quero, porque veio por um viés errado. Eu não vou à igreja para receber, eu vou à igreja para me doar. Sim. Essa é a diferença que eu vejo. Ela traz um ponto bem pertinente, porque, por exemplo, a questão de... a mídia, né, como apresenta, coisa assim, o que forte para nós como Igreja Católica é a sinodalidade. A sinodalidade é o quê? Caminhar juntos.
A gente precisa trilhar esse caminho de fé juntos. Não é resolvendo meus problemas, mas esse caminho de fé que me dá esse embasamento de estar seguindo Jesus Cristo. E esse segmento, ele é árduo, difícil, né? Como diz nosso fundador, Dom Campelo, né? Eu nunca disse para vocês que isso seria difícil, impossível, mas vocês têm capacidade de ultrapassar esses limites, porque acreditamos no Jesus Cristo que caminha conosco. E esse caminhar junto, eu acho que também passa pela igreja, passa pela instância de você estar na comunidade, naquele momento celebrativo. Agora, é interessante a gente pensar que as pessoas estão buscando. Elas estão buscando. Nem que seja entrando e saindo por uma igreja. Mas estão procurando. Mas estão procurando, porque realmente há um desejo, né? Há um desejo. Pela espiritualidade. Pela espiritualidade. Né? Agora, a senhora falou uma coisa interessante, que assim, a pressa em receber logo, em resolver os problemas, aquela coisa midiática, aquele imediatismo. Mas será que tudo isso, a senhora falou esses fatores como os fatores que levam as pessoas a serem não praticantes. Mas eu acho que é um ciclo. Eu acho que elas são não praticantes porque elas não tiveram tempo de entender, não viveram aquilo de verdade para entender que ela não precisa ter pressa, que ela não pode ter pressa, que ela não pode... Será que uma coisa também não puxa a outra, não é uma coisa meio cíclica? Eu creio nisso, né? Tem um texto na Bíblia que diz: o povo perece porque não conhece a palavra. Então a gente precisa conhecer a palavra, experimentar esta palavra. E não é algo piegas, não é algo bonitinho, romântico, não. É no dia a dia mesmo. É você saber que você está com uma dificuldade, mas você não gasta a sua energia na dificuldade. Você olha para cima e diz: eu sei alguém muito maior que a minha dificuldade. Então é isso que a pessoa precisa acreditar e experimentar. E não adianta eu experimentar, a pessoa tem que experimentar. Não é com a minha experiência que ela vai dizer que com ela vai acontecer. Para cada um tem uma forma de ver a vida, tem a sua história particular, né, a forma de entender, não é? E o elemento que eu vejo é que nós não podemos desassociar do ser cristão, ser religioso, do ser gente, do ser pessoa, de ser cidadão. Diz Dom Bosco, né, a dimensão de evangelizar os jovens, quando ele diz: precisamos educar os jovens para que eles sejam bons cristãos e honestos cidadãos. Então nós não podemos desassociar que eu posso ir assim no vai e vendo, mas o meu compromisso também como cristão me dá essa instância de meus direitos de cidadão e meus deveres como cidadão. O bloco já está encerrando. Só para a gente fechar, eu queria que vocês dessem assim, uma resposta muito incisiva, assim, na opinião de vocês, claro, que a gente não vai aqui esgotar esse assunto. A pessoa que se diz não praticante, né, católico não praticante, evangélico não praticante, aquele que nasce na família evangélica, mas não frequenta a igreja, mas se considera evangélico, essas pessoas, na opinião de vocês, podem ser consideradas religiosas? Elas são membros adeptos daquela fé? Olha, muitos dizem, né? Eu não vou à igreja, mas eu continuo ligado com Deus. Então, é interessante como a gente busca essa religiosidade. Agora, há uma grande diferença em ser religioso e experimentar a espiritualidade. Religiosidade tem uma prática, um ritual que às vezes se torna vazio. Sim, é verdade. Né? Isento de conteúdo e de experiências profundas com Deus. Então a minha palavra é: volte-se para Deus e para Jesus, experimente-o de perto e a sua vida vai ser transformada. E eu diria assim que... Eu diria que as pessoas precisam muito acreditar assim, que a fé transcende a igreja, transcende a religião. Porque é o Deus que me criou, que me ama profundamente, e isso é a minha fé. Então isso transcende. Porém, para alimentar essa fé, eu preciso dessa instância, como eu dizia antes, da sinodalidade, desse caminhar junto, desse estar em comunhão. Então, aquele que diz: eu não praticante, mas eu guardo a minha fé, é o direito dele, né, o dela, né? Porque na minha concepção a fé transcende os muros, as paredes da igreja, da religião, porque é Deus o universo de tudo, né? Mas essa instância da religião, da igreja, ela é que nos faz alimentar, revigorar, porque a Igreja Católica ela é movida pelo ruar de Deus. O ruar é o que? É o sopro de Deus. E esse sopro de Deus é o sopro do Espírito que nos conduz, que nos vivifica, que nos alimenta, que nos dinamiza o dia a dia.
Pronto, ótimo. Então, você que está aí acompanhando o Madalenas, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar o nosso bate-papo sobre religiosos não praticantes. Madalenas de volta, hoje falando sobre religiosos não praticantes, e eu estou aqui com a irmã Lúcia Barbosa, que é teóloga e madre-geral da Congregação das Medianeiras da Paz aqui em Salvador, e com Jussara Hibner, que também é mestre em teologia, é também membro da Igreja Batista Pérola dos Mares e psicóloga. Vamos continuar aqui esse nosso bate-papo. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre a questão dos costumes, né? A gente vive num momento em que tudo é muito efêmero, as pessoas querem tudo para ontem, né? E quando elas não recebem, elas vão em busca de uma novidade. As novidades estão sempre muito seduzindo as pessoas, né? E aí eu queria saber o que vocês acham, se assim, esse fenômeno dos religiosos não praticantes, eles acontecem porque tem algumas igrejas que favorecem isso, que favorecem essa coisa do imediatismo, que tem uma estrutura que permite que a pessoa entre e ache que vai ser tudo, né, pra já, e a pessoa quando percebe que não. Enfim, eu queria que vocês fizessem uma autocrítica, né, vamos dizer assim, se as igrejas estão contribuindo para esse fenômeno dos não praticantes. Às vezes até pela rigidez também dos seus princípios, enfim. Olha, no caso dos evangélicos, tem algo muito que, desde que o mundo é mundo, tem, né? Até entre os discípulos de Cristo tinha diferentes pensamentos, né? Então, muitas igrejinhas estão sendo, igrejinhas não pejorativamente, mas que começam pequenininhas mesmo, não é como as históricas, tradicionais, né? Batista, presbiteriano, metodista, católico, não. São igrejas novas, de pensamentos novos. Acontece muitas vezes por uma insatisfação de uma liderança e vai na outra esquina, começa um grupo dos insatisfeitos. E aí vai com detalhes pessoais, esquecendo um pouco da base bíblica e vão formando suas doutrinas e sempre vai ter alguém que aquelas doutrinas se identifica com elas e elas estarão lá. A questão da rigidez. Realmente, as igrejas que menos têm crescido são as igrejas mais tradicionais. É bem verdade. Então, nós temos num polo as tradicionais e temos no outro polo as liberais, progressistas demais. Então, o que a gente precisa entender? Que a igreja hoje, que eu vejo como uma igreja sadia, é aquela igreja que traz a verdade de Cristo genuinamente, a prática dos ensinamentos de Cristo, esquece um pouco a liturgia nominal, porque a liturgia é importante, mas a nominal, não é? E que faz como Cristo fez. Onde Cristo estava, multidões se aproximavam dele, porque ele tinha a palavra de vida eterna. Então, o que é isso? Amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E aprender de Deus. E também contextualizar. Eu não posso pegar palavras, vocabulários de 20 anos atrás e trazer para hoje que uma criança não vai entender essa linguagem. A música, o ritmo, a contemporaneidade musical. Há muita música moderna excelente, sem esquecer das tradicionais que são universais e que se perpetuam ano após ano. Então eu tenho que dar esse equilíbrio da verdadeira palavra. Aí alguém pode dizer, mas o que é verdadeira palavra? É a palavra pela palavra, e não a palavra da Jussara. Porque o que está acontecendo é isso. O José vai, eu vejo assim, pá. Manuel vai, vejo assim. Então, eu creio que tanto a rigidez como a liberdade demais tem feito algumas, vamos dizer assim, desistências na caminhada cristã. Ah, né? Entendi. E a senhora, irmã? Eu diria assim, que os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos, apóstolos, eles começam difundindo a igreja, que nós somos sucessoras desses discípulos, né, através de anunciar Jesus Cristo ressuscitado. E muitos deles foram matados, mortos, né, foram martirizados porque anunciava a verdade que eles acreditaram, a experiência que eles fizeram. Eles experienciaram da ressurreição. Então, anunciava Jesus ressuscitado. É isso que... Então, eu acho assim, não precisamos, sobretudo nós como Igreja Católica, a gente não tem essa tendência de ter que abrir mão daquilo que é
nosso, que é o magistério da igreja, os dogmas de fé, são essas raízes que nós temos e que nós não podemos abrir mão para poder termos adébitos. Mas pelo contrário, nós precisamos ter uma dinâmica, aí a gente usa o ruar de Deus, dinamicidade do Espírito, para ir adequando às realidades contemporâneas. Que isso não é abrindo mão disso, deixando isso de lado para poder você se encaixar, você ser agregado. Mas pelo contrário, você vai ser agregado porque você vai acolher o projeto de salvação, o projeto de libertação. O seguimento a Jesus Cristo é o parâmetro. E claro, para nós, a fundamentação está na Eucaristia, que nós acreditamos na dimensão desse Cristo que se diz na última ceia, que ele se coloca a serviço, onde ele diz, não vim para servir, vim para servir, não para ser servido, e fazer isso em memória de mim. Então, nós somos esses continuadores desse alicerce. E aí, esse alicerce a gente não abre mão. Não abre mão desses princípios. É a dimensão da sociedade, abrir mão da ética, dos princípios sociais, para poder a gente viver agradando um ao outro. Eu acho que devemos fundamentar isso. Certo. Agora, nós temos também... como nós temos um número muito grande, né, de religiosos não praticantes aqui no Brasil, e também o IBGE mostrou isso nesse censo religioso, que no segmento evangélico, por exemplo, são mais de 4 milhões de pessoas se dizendo evangélicos, mas não praticantes, né? Então eu queria saber como vocês veem esse inchaço, né? Que implicações isso traz para a igreja? Mas assim, eu não falo a igreja local, a igreja como aquela instituição aqui e ali. A igreja de um modo geral, né? Como um todo. Que implicações traz essa quantidade tão grande de adeptos não praticantes? Ou não faz diferença? Olha, na minha concepção não faz diferença. Porque uma coisa por exemplo, uma grande procissão, uma grande caminhada, um show, etc., onde eu não sei quantas mil pessoas estão lá presentes. Isso não diz que a igreja é isso aí. Sim. Perfeitamente. Eu acho que, na minha concepção, vamos lotar a Fonte Nova de fiéis, de católicos. Né? Então, o fato de lotar a Fonte Nova, isso não quer dizer que a Igreja Católica são todas essas pessoas. Porque muitos vão por N situações, movidos. Então, aí onde eu retorno, a igreja ela começou nas catacumbas. Na história da igreja está lá nas catacumbas. As pessoas que tinham medo, a realidade de Madalena, por exemplo, ela sai anunciando porque ela experienciou desse Jesus que olha para ela e diz, mulher, por que estás aqui me procurando? Na tua fé não era para tu me procurar, porque tu já vive essa experiência. Então, a igreja ela precisa ser cotidianamente essa experiência da ressurreição. Né? E não arrebanhar tantas milhões de pessoas que diz que dá esse parâmetro que minha igreja tem mais ou menos. E aí eu volto a insistir, nós não estamos na disputa, quem tem mais ou quem tem menos. Mas nós precisamos estar fundamentados no seguimento a Jesus Cristo, no discipulado. Ser discípula é vivenciar ter os mesmos sentimentos de Jesus, a compaixão de Jesus. Quer dizer, isso, dizendo, parece ser muito simples, mas isso não é impossível de viver, não é? Isso não é impossível de viver, porque Jesus nos deu esse parâmetro. Nossa Senhora, ela traz, ela que gera esse filho, ela cumpre o projeto de Deus. E ela traz também, ela quer que nós, como filhos amados de Deus, tenhamos esse cuidado de sermos fiéis ao projeto de Deus. Né? E é um projeto de libertação. Não é um projeto apenas de uma hora de mística, de uma hora de espiritualidade, que às vezes a gente mistura o que é mística e espiritualidade, né? Mas a espiritualidade da mística, ela faz parte, mas não é o essencial. Perfeitamente. Olha, o impacto que eu acho que causa é na sociedade, não para a igreja em si. Sim. Porque, na minha visão cristã, a resposta para o mundo, especialmente falando do Brasil, é Jesus Cristo. Porque quem pratica Jesus de verdade não vai conceber injustiça, não vai conceber mentira, não vai conceber suborno, vai amar ao próximo, vai dividir suas coisas. Uma coisa muito importante no cristianismo, o cristianismo vem para tirar o homem do lugar onde ele estava e o elevar. Não é? E se a gente for ver na história, cristianismo e prosperidade, não essa prosperidade, mas material, uma prosperidade real, a gente vai ver que o cristianismo
de uma certa forma, a história que eu tenho, né, que é mais minha, do protestantismo, ele vem dizendo, você é capaz, sai dessa. E um filósofo na televisão, se eu não me engano foi o Pondé, que disse assim, nós temos que reconhecer o valor, agora pegando aos evangélicos, no impacto social. Aquela mulher que tinha um marido alcoólico e vai para a igreja se sentindo humilhada, desprezada, é abraçada pela igreja, a sua dignidade é restaurada, ela em vez de brigar com o marido começa a orar por ele e ele lá de repente vai para a igreja, aceita Jesus, a vida dele muda, a mesa de refeição passa a ser uma mesa de paz e isso reflete na sociedade. Então, a tristeza é porque quando eu digo eu não sou praticante ou eu estou afastado, é que a gente subentende que não quer esse compromisso real com a palavra. E aí eu posso fazer o que quiser. Não quero dizer, absolutamente não, que os que estão fora da igreja não têm caráter, não são justos, não são misericordiosos. Longe de mim isso. Porque, infelizmente, nós temos alguns com títulos de evangélicos e que nos entristece e que são tudo isso. Então, dizer que é ou dizer que não é, não significa que eu posso fazer um julgamento fidedigno a respeito das pessoas. Eu quero dizer sobre Jesus Cristo. Então, quando você não quer mais seguir a Jesus, é uma pena, porque Jesus transforma a sociedade como transformou. Pronto. Então, é isso que eu... Agora eu quero finalizar esse bloco com uma provocaçãozinha, né? Assim, porque a gente vive num país laico, né? A gente vive tempos muito liberais, não se tem mais aquele apego que se tinha antes com a religião. Por que existem tantas pessoas que ainda fazem questão de dizer que são religiosas, mesmo que seja para ressaltar, dizer, não, mas eu estou afastado, não, mas eu sou não praticante. Por que esse apego, assim, de dizer, não, eu sou católico, eu sou evangélico, eu só não estou praticando? A religião, será que ela dá algum status ainda? Será que ela confere alguma credibilidade? O que vocês acham? Não seria mais honesto dizer, não sou nada. Mas, no caso de quem não é. Veja bem, veja bem. Uma coisa é de boca, outra coisa é o que a mente e o coração sentem. A pessoa tem necessidade de Deus. Ela tem necessidade. Entendi. Todos nós somos seres espirituais. Não adianta querer negar isso. Então, praticante ou não, é um ser espiritual. Então, ele se sente muito mais seguro dizendo eu sou, mas não estou praticando, do que dizer que não é. Um ateu, quando diz que é ateu, é difícil para ele também, porque ele sofre um preconceito, uma pressão, porque até mesmo o ateu que diz que é ateu, ele está dizendo que não acredita. Para dizer que não acredita, alguma coisa existe. Então, é meio complexo isso, não é? Mas eu acho que dá um conforto psicológico, emocional. Status também, né? Alguns status também. Por exemplo, os artistas, jogadores de futebol, não é? Que se dizem religiosos, que buscam a Deus não só no evangelho, mas no evangélico como a gente entende, né? Porque os católicos também têm o evangelho como base, né? Mas essa nomenclatura usada, né? De diferenciação. As pessoas que têm fé, que buscam a Deus, não é? Aí nós temos exemplos lindos, mensagens lindas de padres maravilhosos que falam da palavra de Deus com tanta propriedade. Então, isso de uma certa forma dá um status para aquele que diz que segue, né? Porque tem jogador, tem artista, tem bons pastores, bons padres, né? Mas eu acho que na essência a pessoa se sente confortável emocionalmente. Eu diria um pouco assim, nós somos uma tradição, uma história, o Brasil, como começa o Brasil, verdade, onde a Igreja Católica vem com toda a sua boa vontade, com toda a sua estrutura, mas eu diria assim, que as pessoas já se sentem mais livres de ser elas mesmas. Né? Por exemplo, para mim, um tempo atrás, como leiga, eu dizia assim, ser da Igreja Católica me traz esse conforto, né? Essa segurança. Ou então, eu já estou vivendo numa sociedade em que a minha liberdade, ela, independente de dizer que eu sou pentecostal, evangélica, da Igreja Católica, isso é o que me identifica, isso é que me faz ser gente, ser pessoa. Então, eu acredito muito nisso e acredito também essa expansividade de liberdade que a Igreja Católica vem deixando isso fluir. Não é para você não se sentir aprisionado que você tem que dizer que é evangélico ou você tem que dizer que é católica. Não, eu sou eu.
independente de toda uma situação, traz esse status, traz esse conforto, essa dimensão, essa aura psicológica, mas tem um pouco toda, nós somos, né, quando a gente diz assim, eu sou evangélica, mas meus pais eram católicos, né, ou então, eu sou católica, né, porque minha avó era católica, quer dizer, traz esses requisitos, requisitos que não me deixa eu ser livre de fazer essa opção. Até que meu bisavô, minha avó tenha sido, mas eu, afinal de contas, sou o quê? Sou o quê? Né? É verdade. Então, eu acho que precisamos um pouco compreender essas nuances que a sociedade também vai nos aprisionando. De tal forma, a gente é um produto dessa sociedade que vai nos corrompendo. Nós somos um pouco produto disso, né? Onde nós, como igreja, essa sinodalidade nos traz esse conforto de sermos eu. E em Jesus Cristo está para acolher, não para excluir. Né? E a gente precisa estar muito nesse sentido. Agora, sim, eu faço uma análise que a gente apesar de ser um país laico, a gente ainda tem o cristianismo como a religião oficial, entre aspas, né, do país. Então, assim, eu acho que isso confere um pouco de status e credibilidade a quem diz que é cristão. Então, por isso, muitas pessoas que não são de fato, não são no coração, ainda fazem questão, principalmente, como a senhora citou, artistas, políticos, principalmente, que isso é ótimo na hora da eleição, né? Temos também empresários, pessoas que querem ter credibilidade no meio de gente que tem dinheiro, enfim. Eu acho que você dizer que você é cristão hoje, infelizmente, ainda é uma boa fachada para muita gente. Para muita gente, né? E a gente vê isso com muita frequência no meio evangélico, no meio católico, pessoas se aproveitando, e é muito triste a gente ver esse fenômeno, não pelos não praticantes que mantêm a fé no coração e que seguem, mas pelos que querem sustentar essa fachada. Eu vejo um pouco aí como a parábola do joio e do trigo. Sim. O joio e o trigo crescem juntos. E aí o trigo ele tem que ficar na sua essência, sabe? Dar a sua importância como trigo. Mas aí nós temos que saber um pouco lidar com esse joio e esse trigo. Né? E não também, eu sou o trigo, eu sou o joio, eu sou o joio. Como diz a Sagrada Escritura, é sim ou não. Você é sim, não é não. Né? Exatamente. Acho que precisamos ter esse equilíbrio, né? Pois é, vamos encerrar esse bloco agora, né? E daqui a pouquinho a gente volta, daqui a 2 minutinhos, para trazer aqui a participação do nosso público. Então não saia daí, daqui a pouco tem mais Madalenas, ainda falando sobre os religiosos não praticantes aqui no Brasil. Estamos de volta com a nossa estreia do Madalenas aqui na TV. Hoje a gente está falando sobre os religiosos não praticantes. Eu trouxe aqui para o estúdio para conversar com a gente a irmã Lúcia Barbosa, que é teóloga e madre-geral da Congregação das Medianeiras da Paz aqui em Salvador, e Jussara Hibner, que é psicóloga, mestre em Teologia e Educação e membro da Igreja Batista Pérola dos Mares. Trouxe 2 representantes da Igreja Cristã, porque aí a gente sabe, nesse meio cristão é que mais se manifesta esse fenômeno dos não praticantes. Então a gente está aqui batendo esse papo e agora a gente vai ver a interação, ouvir a interação do nosso público. Recebemos alguns vídeos, algumas perguntas, alguns comentários, e eu quero chamar agora a nossa produtora, Helena Raquel, que vai trazer esse público para conversar aqui com a gente. E aí, Helena, o que é que você tem aí de interação para comentar? Olá, Bela. Olá, Jussara, irmã Lúcia. Nós temos muitos comentários dos nossos seguidores no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, mas antes eu queria fazer uma pergunta para a Jussara. Jussara, nós temos uma vertente nova no Evangelho e no cristianismo que se chamam os desigrejados. Me diz uma coisa, eu queria saber de você, é possível você ter fé sem ter uma denominação? E aí, Jussara, como é que fica aí esses desigrejados? Esse termo é muito interessante e é bem contemporâneo. Fruto, muitas vezes, daquilo que nós falamos lá no bloco anterior, nos blocos anteriores. Decepções, não se identificam com a liderança e que realmente mantêm uma vida de prática, de leitura da Bíblia e amam a Deus e a Jesus de todo o coração. Mas é difícil sem a congregação. É muito difícil, porque é na congregação que a gente se fortalece. E é importante. Cristo, quando instituiu a igreja, ele sabia que nós precisávamos de igreja. Né? Então, eu creio que seja difícil. E o que está acontecendo? Os desigrejados estão se unindo e formando grupos de estudo nas casas. Que é uma igreja. Que é uma igreja. Pois é, eu também me questiono isso. Isso mesmo.
Pode falar, irmã. Eu acho assim que é um pouco de comodidade. Me desculpe a expressão, né? Mas, assim, por exemplo, a situação do país, o governo está isso. Mas aí, isso é o governo que resolva, né? A igreja está passando por essa crise, isso é o Papa que resolva, isso é o bispo que resolva. Quer dizer, eu sempre atribuo que os outros resolvam as situações. E eu estou no meu belo conforto, né? Então, eu acho assim, um pouco esse descompromisso, ele é gerador, assim, da minha comodidade. Eu estou bem numa boa, Deus está a meu favor, mas e no dia que, não é que Deus vai não ficar a seu favor, mas que algumas coisas forem revertidas, então eu vou sempre encontrar um culpado, ou então vou atribuir àqueles que resolvam a situação. Né? É mesmo. Mas eu tenho uma pontuação rapidinho, sei que o bloco é mais curtinho. Sim. O seguinte, irmã Lúcia, infelizmente, nós, como seres humanos, não Cristo, temos falhado, muitas vezes como igreja humana. É verdade. Então, há pessoas sinceras que têm razões substanciais para não ir mais à igreja. Então, isso é doloroso dizer, mas a gente é para estar honesto aqui, não é? É doloroso dizer, mas é verdade. Então, nós temos um compromisso. Eu sempre digo, se a sociedade não está melhor, é por nossa culpa. É aquilo que eu digo, a fé, ela transcende as paredes da igreja. Exatamente. Então, nós temos agora a participação dos nossos seguidores. Eles mandaram umas perguntas e umas mensagens. E a gente vai começar com Kelita Mota. Ela mandou um comentário a respeito do nosso tema. Vamos acompanhar? Olá, meu nome é Kelita e, na minha opinião, as pessoas que se dizem de uma religião, porém não a praticam, na verdade elas são apenas simpatizantes dessa religião e não conseguem praticá-la porque sentem medo ou porque ainda não estão preparadas para praticar essa religião. E agora nós temos uma pergunta de Fernanda, nossa seguidora nas redes sociais. Olá, meu nome é Fernanda Vilas e eu queria saber se eu me considerar como religiosa não praticante, se isso pode ser visto como algo contra as diretrizes da igreja. E aí, ser não praticantes é uma forma de protestar também contra as estruturas da igreja, vocês acham? Em muitos casos, sim. Em muitos casos, sim. Alguns casos nós já falamos, ou por comodismo, ou porque não encontro uma igreja que me satisfaça, mas a linguagem também dita de não ir pode ser uma forma de contradizer, né, a igreja. É um pouco o mundo da geração Y, né? A gente está um pouco envolvido, assim, o meu grupo, né, está nessa, então eu tenho que me dar por conta de que estou nesse grupo, né? Então eu vou aderindo. Então se tem mais 2 ou 3 que dizem, eu não sou praticante, mas eu vivo muito bem, então eu também vou entrando no grupo. Há essas pessoas, não é no meu caso dela, mas há também essas pessoas. Eu diria que esse fato de, pela própria identidade minha, de carregar essa denominação assim do acreditar em Deus, isso já me dá esse desejo da sinodalidade, do caminhar juntos. Eu não sou única no mundo, eu preciso associação. Então, e perpassa nessa caminhada minha também os compromissos, né? Os direitos e os deveres. Então, eu aposto, não foi bem, não concordo com isso, tal coisa muito rígida. Então, mas o que você então pode contribuir para que fique mais leve? Né? Jesus diz, meu jugo meu peso suave, né? Meu peso é leve. Então, a proposta de Jesus, ele já nos dá esse norte, da gente um pouco se inteirar nisso. De, mesmo não sendo praticante, mas aí depois me vem a pergunta, o que você analisa por não ser praticante? Porque eu mesma conheço algumas pessoas que não vão à igreja, e não estou dizendo que isso é o correto, que não vão à igreja, mas que são pessoas altamente cristãs, solidárias, amáveis, faz cumprir o mandamento do amor de Deus, mas por N circunstância de trabalho, disso e daquilo. Então, mas eu vou fazer opção. Como é que eu posso ser tão generosa, tão caridosa, se isso não me vincula o meio pelo qual eu preciso me reabastecer? Agora nós temos o comentário de Tiago Antunes, nosso seguidor nas redes sociais. Eu acho que as pessoas que estão se afastando da igreja porque elas não gostam de estar no ambiente da igreja,
Acho que elas encontram lá um ambiente de hipocrisia ou de contradição. Então preferem praticar sua religião em sua casa. Evitam os templos religiosos porque acham que neles não está acontecendo a religião que eles conhecem ou que eles acreditam. Eu vejo muitos casos assim de católicos, não vou nessa igreja porque eu acho que... Eu acredito, eu sou católico, mas não é isso que eu quero frequentar. Ou eu conheço um pai de um amigo meu que ele não entra na igreja, ele leva a esposa, porque não é um lugar onde ele se sente à vontade. Embora ele acredite na religião, não é um lugar que ele se sinta mais espiritualmente acolhido. Embora aquela região, de alguma maneira, acolha ele. E aí, o que vocês acham? Eu creio que é isso mesmo. Pessoas que não se sentem acolhidas, pessoas que não se identificam com aquela palavra e se sentem mais confortáveis em casa, em outro lugar. Eu creio que é isso mesmo. Eu diria um pouco, lembrando aqui, o Dalai Lama. Sim. Ele estava numa entrevista e uma pessoa perguntou para ele qual a religião, a melhor religião. E a pessoa ficou assim muito apreensiva, imagino, perguntar isso para o Dalai Lama, né? E ele simplesmente responde: a melhor religião é aquela que te faz feliz. É um pouco inconcebível como que você, por exemplo, você vai a uma festa, você praticamente precisa estar no espaço da festa. Eu não posso estar na minha casa dizendo que eu fui à festa, porque eu preciso experienciar de todo o contorno da festa. Nós temos na Sagrada Escritura, por exemplo, as festas bodas de Caná, onde Jesus está lá na festa do casamento, né, o vinho novo, o primeiro anúncio do projeto de Deus, mas Jesus está lá na festa, na contextualização. Né? E aí acontece o milagre, né? O vinho novo surge com essa perspectiva de que precisamos estar no espaço. Né? Por exemplo, eu respeito as pessoas que têm as suas realidades de não frequentar por A, B e C, porque cada um tem o seu contexto, mas eu volto a insistir de que isso se torna um pouco difícil você dizer, eu acredito, se você não está nesse vínculo da experiência. Sim. Eu não posso estar no meu sofá dizendo que eu fui à festa ontem. Eu preciso estar no espaço da festa. E aí eu trago a festa como esse grande anúncio do projeto, do compromisso do reino de Deus. Isso. E aí, Helena, mais comentários? Nós fizemos uma pergunta para os nossos seguidores no Instagram. E a pergunta foi: o que você acha de ser um religioso não praticante? Cristina Neri respondeu: os atos são a melhor demonstração de fé. Seguir os ensinamentos de Deus e ter fé é o que é mais importante. Amar o seu semelhante é estar com Deus. Interessante, né? É um paradoxo. Em Cristo nós somos livres, mas ao mesmo tempo servo dele. Né? Então esse paradoxo confunde. Então o que é ser bitolado? Né? O que é ser bitolado? Eu não quero ser bitolado em Cristo, ou bitolada, mas sou bitolada em outras coisas. Porque ou a gente é condicionado a uma coisa ou outra. A gente até é condicionado a não crer. Né? Então vai do que é. Né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então esta liberdade é algo bacana que você diz, posso fazer, mas não faço. Você diz para você mesmo. Então eu creio que talvez precisa de mais esclarecimento a respeito disso, né? Do que é ser bitolado. De repente, a igreja que tem em mente é aquela igreja que proíbe roupas, maquiagem, brincos, e aí toma essa como uma prática geral, mas não foi para isso que Cristo veio. Certo, ok. Diná Nascimento comentou que acha que ser um religioso não praticante é alguém que não frequenta templo, mas acredita naquela fé. Lindaci Almeida comentou: acho que quem não pratica uma religião não deve ser considerado religioso. Nailton Sobrinho comentou: como é que pode uma pessoa ser religiosa e não se preocupar em guardar os mandamentos? E Charles Fábio disse: hipocrisia. As pessoas dizem ser religiosas praticamente somente para minimizar a culpa. Nós também fizemos uma enquete no nosso Instagram e a pergunta foi: é possível ser religioso não praticante? 68% disse sim e 32% disse não. O resultado dessa enquete bateu direitinho com o que a gente está comentando aqui, né?
Pois é, o resultado dessa enquete aí, Helena, foi bastante expressivo e concordou com o que a gente conversou aqui durante o programa, né? Que é possível, sim, você se dizer não praticante e viver aquela fé fora da igreja, apesar de que a irmã Lúcia reforçou bastante, eu concordo com a senhora, irmã, a importância de você estar ali convivendo em comunhão, porque isso também é exercer a fé, né? Agora eu quero agradecer muito a presença de vocês, muito obrigada por terem aceitado o meu convite, por terem participado desse programa de estreia, foi uma honra recebê-las aqui. Quero agradecer também Helena Raquel, nossa produtora, que também está participando aqui com a gente, trazendo os comentários dela, trazendo os comentários do público. Dizer que você aí de casa também pode participar. Fique ligado nas nossas redes sociais, TV Câmara Salvador, no Facebook e no Instagram, porque a gente sempre vai lançar o tema do programa seguinte e você pode interagir com a gente. Eu quero agradecer nossos seguidores no Instagram, do Facebook, nossos telespectadores e ouvintes que mandaram suas perguntas e comentaram pra gente. Lembrando que você pode participar enviando perguntas, comentários através das nossas redes sociais, @TV e Rádio Can, no Facebook e no Instagram. E no nosso canal no YouTube, TV Câmara Salvador. Você pode acompanhar os nossos programas. Bela, muito obrigada e muito obrigada às nossas convidadas. Até mais. Eu gostaria de agradecer esse momento, né, tão especial e desejar muito sucesso para as Madalenas. Obrigada. Eu também agradeço muito, né? Foi para mim um aprendizado, né? Me dispor a esse convite e diria um pouco como diz o nosso pai fundador, Dom Campelo, né? O fundador da nossa congregação. Olhemos para o alto, né? Deus que nos conduz e vamos como águias almejar grandes e vastos horizontes no segmento como discípulo e discípula de Jesus. Mais uma vez, obrigada, né? E você aí de casa, até o próximo Madalenas.